dia, meu amigo e minha amiga. Que esse domingo seja um dia maravilhoso para você e para sua família. Que a luz, o amor e o poder de Deus brilhem incessantemente sobre a sua vida. Que haja alegria e paz na sua casa. Que você possa se alegrar na presença de Deus. Que o Espírito de Deus esteja sobre você. Domingo é dia de aproveitarmos com a nossa família, dia de descansarmos, dia também de organizarmos a semana, mas também é um dia especial para buscarmos a Deus. Hoje, no Brasil todo e no mundo todo, cristãos das mais diferentes denominações, igrejas se reúnem para adorar a Deus. Não é o único dia, né? Mas é um dia que tradicionalmente a igreja se reúne. Então eu convido você hoje a separar um tempo para Deus e ir à igreja. Vá à sua igreja, vá à igreja, procure o Senhor, pois Ele está disponível. E não apenas vá ao culto para ter um encontro com Deus, mas também para ter um encontro com seus irmãos. Ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com os irmãos é muito importante. A Bíblia diz que ali onde o povo se reúne, onde a igreja está unida, ali Deus manifesta o seu poder, derrama a sua graça. Também diz que o que nós pedirmos juntos, seremos atendidos. Então há um poder, há algo especial quando a igreja está unida. E é sobre esta igreja unida, é no contexto desta igreja unida, que eu quero ler com você Atos capítulo 6, versículo 8 em diante. Nos conta um pouquinho sobre a história de vida de Estevão. E para vocês entenderem, quando a igreja surgiu, logo depois que Jesus subiu aos céus, a igreja se desenvolveu a partir do momento em que o Espírito Santo tomou os apóstolos e também os primeiros discípulos, eram 120 pessoas reunidos em um cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram, inclusive, a manifestar um dom maravilhoso que era falar a língua de outros povos, para anunciar a povos estrangeiros a palavra de Deus. Ali Deus já estava mostrando que a sua intenção não era apenas atingir os judeus, mas os povos de todas as nações da terra. Por isso o primeiro dom que Deus deu aos discípulos foi o dom de falar línguas de outras nações, línguas estranhas. Também nós vemos que essa igreja então começou a crescer por meio dos sinais e maravilhas. Naquele dia se batizaram 3.000 pessoas. Depois mais alguns milhares, quando Pedro e João curaram o cego, o paralítico de nascença na porta do templo, as multidões afluíram e ouviram a palavra e se arrependeram. E aí a igreja não parou de crescer. Com sinais e maravilhas, Deus chamava a atenção do povo para ouvir a mensagem poderosa a respeito de Jesus Cristo, da salvação, do arrependimento, da vida eterna, a respeito da nova vida. E aqueles que recebiam a Cristo recebiam também o Espírito Santo. É maravilhoso ver como a igreja dependia do Espírito Santo. E a igreja hoje também precisa depender do Espírito Santo. Eu tenho dito que a igreja sem o Espírito Santo, ela pode ter até um nome de igreja, mas ela não é uma igreja. Ela pode ser talvez uma escola, um lugar onde se aprende coisas, ela pode ser um clube, ela pode ser até um partido político, mas ela não é igreja. Sem o poder do Espírito Santo, nós estamos mortos, a igreja é morta e ela vira um caos. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, pois a igreja foi fundada sob o poder do Espírito Santo. E no capítulo 6 de Atos nós vemos que a igreja reunia já muitas pessoas, inclusive pessoas com necessidade. E eles decidem escolher 7 homens para fazer um trabalho que parecia simples, levar alimento para os necessitados. De distribuir a comida que se recebia, porque os cristãos doavam alimentos, doavam dinheiro. E alguém precisava fazer esse trabalho de levar até os necessitados, de distribuir, de ver as necessidades. E aí escolheram 7 homens, chamados diáconos. E entre eles havia um homem chamado Estevão. E no versículo 8 diz assim: Estevão,
cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, queridos, Estevão era um diácono da igreja, ele era um voluntário, não era um dos 12, não era um pregador, ele era apenas um cristão que tinha a função de levar alimentos. Mas ele não ficou nisso. Ele também tinha recebido o Espírito Santo. E quando ele levava comida, ele também orava pelos enfermos, eles eram curados. Ele fazia sinais, ele pregava a palavra. E diz que ele era cheio de graça e poder. A graça vem de Deus, o poder é do Espírito Santo. Lembremos do que Jesus disse. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Verdadeiro poder que nós precisamos para enfrentar todo e qualquer obstáculo e também para anunciar Jesus Cristo da forma correta é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede poder, graça, sabedoria. Olha o versículo 10. Então diz que alguns estavam resistindo a Estevão, se opondo a ele. Mas, olha o versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos sabedoria e nós temos graça para suportar e vencer todos os obstáculos. E ninguém pode nos resistir. Podem criar artimanhas, mas há uma sabedoria de Deus em nós. Há uma sabedoria de Deus no nosso coração. Quero dizer para você que está me ouvindo hoje, o Espírito Santo está disponível para você. Deus está disponível para você. Receba o Espírito no seu coração e viva pelo poder do Espírito Santo. Eu acho legal que Estevão não estava limitado a um cargo. Ele não queria ser um apóstolo. Ele não queria ser um pastor, um presbítero, para então começar a servir a Deus. Gente, Estevão estava disponível. Disseram assim, precisa de alguém para servir alimento. Estou aqui. E ele indo lá, ele não servia só alimento, ele levava a palavra, ele levava o poder do Espírito Santo que estava nele. Eu creio numa igreja viva, onde todos os cristãos são cheios do Espírito Santo e todos os cristãos manifestam os dons do poder e do amor de Deus. Eu creio numa igreja viva que faz a diferença na face da terra pelo poder do Espírito Santo. Não por brigar por política, não por ofender as pessoas por diferenças, não é no convencimento humano, mas uma igreja que faz a diferença no poder do Espírito Santo. Amém? Quero orar hoje para você ser mais cheio do Espírito Santo e deixar o Espírito usar você para fazer o bem. E hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, se você é aqui do Vale dos Sinos, você é meu convidado hoje, às 18h30, nós temos um culto muito especial aqui na Igreja Encontros de Fé. Eu quero me aprofundar nesse assunto. Me aprofundar nesse assunto com você e falar mais sobre isso e também falar sobre como o Espírito Santo guia as famílias. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e nós vamos orar juntos hoje à noite. Também, se há algum necessitado, nós vamos orar impondo as mãos, será curado, será liberto, será saciado. Nós vamos orar hoje à noite. Hoje nós temos o culto da família aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo, às 18h30. Você é meu convidado. Venha participar, venha, traga alguém contigo. Se você é aqui da região, se você não é, você pode assistir online, mas se tem culto na sua igreja, você congrega em outro lugar, vá à sua igreja. Mas se você congrega conosco, ou você não tem uma igreja, ou você está procurando, venha participar hoje à noite. Você é meu convidado. Tenho certeza que Deus vai falar contigo e Ele vai te encher com a presença dEle. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por você que está me ouvindo, você que está junto comigo nesse devocional. Querido Deus e Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós. Carecemos, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Não podemos, Senhor, viver a nossa vida de um modo natural, quando o Senhor já nos oportunizou vivermos pelo sobrenatural.
Precisamos do Teu Espírito Santo. Sem Ele não podemos vencer, sem Ele não podemos crescer e não podemos manifestar a Tua graça. Pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos luz num mundo de escuridão. Nos ajuda, Senhor, a levar amor em um mundo de ódio. Nos ajuda, Senhor, a levar suprimento em um mundo onde faltam tantas coisas. Nos ajuda, Senhor, a testemunhar numa época de incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja cheia do Teu Espírito. Enche cada homem, cada mulher que me ouve hoje. Enche cada pai, cada mãe, cada avô, cada tio, cada filhinho, cada filhinha com o Teu Espírito. Espírito Santo, toma esta casa, onde esse homem está ouvindo esse devocional, onde esta mulher está ouvindo. Espírito Santo, toma esta família. Eu peço isso em nome de Jesus. Se você quer o Espírito Santo, diga assim: eu recebo mais do Espírito Santo sobre mim. Amém. Amém. Aleluia. Desfrute desse dia. Estaremos juntos também hoje às 18h30. Um grande abraço e até amanhã no nosso devocional.